Muito bem, agora nós vamos conversar com o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano. Olá, secretário. Boa tarde, como vai? Muito bem, então, o secretário o João Otaviano. Normalmente nós falamos aí, o senhor que comanda a pasta de Logística e Transporte do Estado de São Paulo, normalmente falamos sobre rodovias, movimentações, obras, né? Questão mais recente, inclusive, a abertura também da nova licitação do Rodoanel. Eu gostaria de conversar com o senhor agora de um assunto também muito importante, também a crise hídrica, a possibilidade de que tenhamos aí novamente, infelizmente, a paralisação, restrições em relação à hidrovia Tietê-Paraná. Secretário, qual que é a situação, qual que é a avaliação que o senhor faz? Infelizmente, já tivemos até um alerta do governo federal para uma situação histórica, talvez a maior seca em 91 anos. Qual que é a situação atual, secretário? Olha, é uma situação grave. Nós recebemos um alerta do governo federal, nos mostrando que havia uma situação muito aguda relativa a essa questão da hidrovia, por conta da dificuldade de você ter aí calado na hidrovia para que você pudesse navegar com as barcaças. Eles vão mexer lá na questão das hidrelétricas e, portanto, isso vai trazer aí uma situação mais aguda, não é? Então, nós estamos nos preparando para isso, estamos discutindo com a Agência Nacional de Águas, estamos conversando com os gestores nacionais para que a gente tenha aí o cuidado de ter uma solução. Infelizmente, nós vamos caminhar por esse cenário, nós vamos ter aí a paralisação da hidrovia. Exatamente, né, secretário? E normalmente nós não temos, né, em mente, é algo que é feito de maneira silenciosa, né, e muitas vezes a população não percebe, né, a importância da hidrovia. Queria que o senhor falasse o que ela representa em relação às movimentações de cargas aí para São Paulo e, evidentemente, com outros estados. Olha, a hidrovia tem um papel fundamental, ela é complementar a todo esse transporte de grãos no Brasil, né, porque a maioria dessas barcaças com grãos, ao chegar lá no Porto de Pederneiras, elas fazem a intermodalidade, passam para o trem, para o caminhão e acabam levando essa carga até o Porto de Santos. Então ela tem um papel muito importante, é um custo menor, um impacto ambiental menor e ela tem aí uma característica fundamental de complementar essa matriz de logística. A hidrovia tem crescido, tem números expressivos aí ao longo de 2019, 2020, 2021, e nós temos a certeza de que ela tem aí um papel muito importante, mas ela precisa ter previsibilidade. Ninguém vai acabar embarcando uma carga sem saber se vai poder concluir a viagem, se vai ter ali todo o seu trecho liberado por conta da questão do calado, que é a profundidade relativa às barcaças que trafegam no Rio Paraná, no Rio Tietê, por favor. Como o senhor estava nos explicando, né, eu queria entender um pouco melhor essa questão, está sendo discutida com o governo, evidentemente, e as autoridades competentes aí. A ideia é segurar mais água nas represas, seria isso? Então, haveria, consequentemente, então, como o senhor disse, uma menor profundidade em relação às águas das hidrovias, seria isso? Exatamente, eles represam mais água nas hidrelétricas, gera mais energia, a crise é de energia, quer dizer, nós estamos falando de geração de energia. E aí você tem um represamento maior de água para aumentar o volume das barragens, de maneira que você tem uma maior produção de energia. Com isso você diminui a vazão nos rios e, portanto, você limita a navegação. Eu queria fazer um alerta que tem sido muito discutido, Marcelo, que é o seguinte: nós vamos rever a matriz energética do país. O país não pode ficar exclusivamente numa dependência hídrica. Cada vez que há uma situação como essa, de uma seca e tudo mais, o complemento na matriz energética, seja o gás, seja as termoelétricas, seja energia eólica, energia solar, toda a produção de energia
ela ainda é incipiente perto da questão da produção das hidrelétricas. Então, quando há uma situação de crise como essa, isso se reflete na falta de alternativas. E aí vem essa questão do aumento de vazão, do aumento de cota e de vazão para as hidrelétricas, em detrimento da navegação. Então, isso é um problema. Isso é uma coisa que precisaria realmente ser melhor enfrentada no país. Exatamente, quando o senhor disse, né, previsibilidade, eu ia justamente chegar nesse ponto. Então, falta previsibilidade, como o senhor falou, né? Tivemos um episódio semelhante alguns anos atrás, no início desse século, né, secretário? Qual que foi o estrago em relação à navegação que tivemos aí na hidrovia Tietê-Paraná? A hidrovia parada por um longo tempo, quer dizer, as cargas ali que estavam na hidrovia, elas tiveram que ser removidas de forma inadequada, quer dizer, você não tem aquela questão natural da fluidez ao longo do rio, né? E você perde um modal importante. Você vai transferir isso para a ferrovia, vai transferir isso para as rodovias, e você perde uma característica importantíssima desse modal. Você para todo um circuito produtivo. Os embarcadores de carga fluvial têm prejuízo, todo mundo acaba tendo um prejuízo bastante elevado. Ninguém desconhece a gravidade da crise hídrica, não é? Mas é um alerta, quer dizer, não pode toda vez que tem uma seca a gente ficar à mercê dessa discussão. Tem que voltar a esse tema precisa ser melhor discutido e é uma das prioridades que eu acredito que o Brasil deva ter a discussão da sua matriz energética. Sem dúvida, né, secretário João Otaviano, até porque a gente sabe que em razão da pandemia, né, o Brasil em 2019 praticamente andou de lado, na casa de 1% do PIB, né? Depois tivemos a pandemia no ano passado, que trouxe aí uma expectativa de uma queda que poderia chegar até 10%, mais 4,5% de redução do PIB. Existe uma expectativa positiva para esse ano e a gente sabe que também, se a economia ela cresce, e é o que todos nós desejamos, evidentemente, todo o país, todos os estados, municípios, evidentemente, mas aí também tem esse problema da energia, como o senhor falou, né? Quer dizer, o país fica até... Aí nós estamos sujeitos àquela situação do apagão, por exemplo. Quer dizer, não há energia para abastecer as pessoas e principalmente o crescimento do país, né? Pois é. O setor produtivo, em sua grande maioria, ou quase totalidade, depende da energia elétrica. Não tem uma situação em que você possa imaginar que a independência da energia elétrica, seja ela por qualquer fonte, você vai ter aí uma produção tranquila. Não vai, né? Então, isso pode afetar a economia. Como você bem lembrou, tivemos um apagão. Esse apagão se refletiu em grandes consequências econômicas. O Brasil tem agora um sinal de que o PIB está crescendo, cresceu 1,2% no trimestre, né? A gente precisa ressaltar, cresceu 1,2% porque São Paulo cresceu 1,7%. Se tirar o PIB de São Paulo era 0,92%, quer dizer. E aqui você tem uma grande concentração industrial, você tem uma grande concentração de serviços, e todo mundo depende de energia. Imagine hoje que você tem o home office, que você tem toda a conexão de produção de serviços, principalmente, baseados nas redes, na internet. Você imagine um apagão. O que vai significar para todo esse sistema? Né? Você ficar 2, 3 dias aí com problemas de alimentação de energia. É uma situação gravíssima. Então, é importante que todo mundo entenda que, claro, precisa ter nesse momento, essa mudança na gestão das hidrelétricas, dos seus reservatórios, mas há também uma necessidade de se olhar para frente e ter uma visão muito mais ampla do ponto de vista do que é a matriz energética brasileira. Para fechar com o senhor e não perder, né, a oportunidade de abordar, no início a gente fala que a gente sempre conversa sobre rodovias, a questão do Rodoanel, secretário, como é que ficou essa questão agora para fechar essa obra aí que começou idealizada há muitos e muitos anos, décadas, e agora a expectativa do fechamento desse anel de fato?
Olha, ele é fundamental, são 44 quilômetros que completam toda essa estrutura para melhorar a distribuição de carga entre rodovias, as marginais, principalmente a Marginal Tietê aqui na cidade de São Paulo. Semana passada foi feita audiência pública do novo formato. Esse formato é um formato de concessão. Quem ganhar a concessão da operação daquele trecho de 44 quilômetros também tem a obrigação de concluir a obra. A obra já tem trechos bem avançados, tem trechos ainda que vão depender de um investimento maior, mas nós entendemos que isso é mais atrativo ao setor privado. Nós tentamos fazer uma licitação de 6 lotes via UDR. O que aconteceu? Nós tivemos quase 800 questionamentos, o que demonstra o interesse. Só que demonstrou também o seguinte, que isso seria muito complicado, porque eu precisaria ter os 6 lotes sincronizados para que a obra tivesse o mesmo cronograma. E o que nós vimos ali? Ao fazer isso, nós teríamos disputas em lotes que poderiam se arrastar aí na justiça. Então você teria lotes em operação, lotes em construção e lotes ainda disputando na justiça. Isso acendeu um sinal de alerta. Esse sinal de alerta fez com que a gente revisse o modelo e, ao fazer isso, nós optamos por um modelo da concessão completa, obra mais operação. Expectativa, então, desse leilão, secretário? Segundo semestre. Nós temos expectativa aí, semestre, lá para agosto, setembro, fazer o leilão, até o fim do ano assinar o contrato e início de obra logo no primeiro trimestre de 2022. Muito bem, estamos falando do trecho norte, portanto, do Rodoanel, e conversamos com o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, João Otaviano. Muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Eu agradeço, Marcelo, cumprimento a Jovem Pan, muito obrigado por essa oportunidade.